A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o nosso quarto vídeo, falando de quem precisa de ministração. Falando no vídeo anterior, que um forte indício de que alguém precisa ser ministrado são os sentimentos, comportamentos, atitudes e vícios ainda presentes na vida das pessoas. Do ponto de vista psicológico, o comportamento é o modo de agir do ser humano perante o ambiente. Quando uma pessoa possui um tipo padrão estável, falamos então que essa pessoa apresenta uma conduta, uma boa conduta. A psicologia, ela estuda o comportamento humano. Pessoas saudáveis, elas diferem significativamente, em geral, na sua personalidade, humor e comportamento. Entretanto, uma mudança repentina no comportamento da pessoa indica algum problema. Sobretudo, se não ocorreu nenhum evento que faça com que a pessoa tenha essa mudança, esse transtorno de comportamento. Então, isso pode ser um sinal que algo está errado na vida da pessoa através do seu comportamento. E usando a palavra sinal, eu faço aqui uma distinção entre sinal e sintoma. O sinal é aquilo que pode ser percebido por outra pessoa, sem um relato ou a comunicação do paciente. Você percebe, a outra pessoa percebe, então significa que a pessoa está dando sinais. Já sintomas é uma queixa que é relatada pelo paciente, pela própria pessoa. Daí a necessidade do nosso atendimento, a pessoa preencher toda uma ficha de acompanhamento e relatar tudo que ela tem sentido, relatar tudo que ela tem passado. Então, quando ela relata o que ela tem vivido, os sintomas começam a aparecer através desses relatos. E nos sinais, nós observamos o comportamento da pessoa. Indo para o texto bíblico, tendo a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, no outro vídeo nós tratamos fizemos um paralelo entre a vida de Ana e a vida do rei Saul. Agora, nesse vídeo, nós vamos fazer um paralelo entre o comportamento do Gadareno e de Judas. Então, vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 2, do 2 ao 9, que está descrevendo o comportamento do Gadareno. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muito." E aí o texto continua, e no versículo 15 tem a demonstração da libertação, do resultado da libertação de Jesus na vida do Gadareno. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Então, nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a história do Gadareno, e aqui está descrito que este homem tinha uma legião de demônios. Essa legião de demônios alterava, transtornava o comportamento desse homem. Esse homem vivia nos sepulcros, vivia sem roupa, vivia acorrentado e quebrava as correntes. Esse homem vivia se cortando com pedras. Esse homem vivia gritando. Então aqui nós estamos vendo o comportamento de uma pessoa alterada por espíritos malignos, estava possesso por espíritos
espíritos malignos e como ficava este homem. Mas eu falei que ia fazer um paralelo com a vida de Judas, porque Judas também tinha um espírito maligno, mas ele não teve o mesmo comportamento do gadareno. Vamos ver isso? Começa falando de Judas no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, vai nos dizendo o seguinte: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Veja aí o primeiro passo, como a Bíblia está descrevendo. Eu falei que nós vamos estar fazendo esses vídeos pautados nos textos bíblicos, tendo a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então, no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 2, está nos dizendo que o diabo colocou no coração de Judas. O diabo, ele teve um argumento, argumentou de tal maneira que ele convenceu Judas para trair Jesus. E mais adiante, no versículo 27, no mesmo capítulo 13, veja o que aconteceu. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, fazei depressa. Então aqui estamos vendo que Judas ficou possesso por um espírito maligno. Satanás entrou em Judas. Mas quando Satanás entrou em Judas, Judas saiu gritando, Judas saiu para os sepulcros, Judas saiu se cortando, Judas saiu nu pela rua? Não. Veja como foi o comportamento de Judas após Satanás entrar nele. Isso está descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 3. Diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como eles poderiam entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Então veja só, quando Satanás entrou em Judas, Judas foi tratar com os sacerdotes de como trair Jesus. Ele foi planejar, ele foi acertar preço, ele andou normalmente, de uma forma associável, planejando. Então nós estamos vendo aqui a diferença do comportamento de Judas com a diferença do comportamento do gadareno, mas ambos estavam influenciados por espíritos malignos. Então, após esse paralelo entre o comportamento do gadareno e o comportamento de Judas, nós vamos continuar no nosso vídeo falando dos indícios de pessoas que precisam ser ministradas na área de cura e libertação, indícios através do comportamento. O primeiro indício: perturbações no sono. São pessoas que não dormem bem, seja através da insônia ou seja através dos pesadelos constantes. Muitas pessoas que sofrem de pesadelos, na verdade, são ataques malignos que ocorrem à noite durante o sono. Caracterizamos esses pesadelos, que na verdade são ataques malignos, como aqueles pesadelos que as pessoas têm que dizer assim: pastor, foi muito vivo, foi muito real. Eu sonhei que pessoas estavam me perseguindo, bandidos, traficantes estavam querendo me pegar. Sonhei que tinha uns animais com muita ira, tinha serpente, muitas pessoas sonhando com cobra, a cobra tentando atacá-la, animais raivosos tentando atacá-la, e a pessoa acorda com aquela sensação de ainda estar envolvido naquela fuga, envolvido naquela luta, acorda suada, acorda ainda ofegante. Então, geralmente, esses pesadelos com essas características são ataques malignos que as pessoas sofrem durante o sono. Isso é um indício de que a pessoa precisa ser ministrada na área de cura e libertação por algum fato vinculante, está dando oportunidade para esses ataques malignos ocorrerem ainda durante o sono. Vive no atendimento de uma senhora que ela tinha assim, pesadelos assustadores com perseguições. Tinha também pesadelos com pessoas que queriam invadir a casa dela para atacar ela sexualmente. E durante esses ataques, ela também tinha sonhos eróticos recorrentes. E nesses sonhos eróticos, ela sentia toda uma excitação sexual e que ela acordava muito constrangida com a situação. Então, isso são perturbações no sono, que é o primeiro indício de pessoas que precisam ser ministradas na área de cura e libertação. O segundo indício que nós vamos estar vendo nesse vídeo é explosões
acompanhado de agressões físicas ou verbais. São pessoas que de uma hora para outra mudam o comportamento, tendo um comportamento raivoso, elas explodem em ira. As pessoas nos relatam dizendo assim: pastor, parece que tem duas pessoas. Um dia a pessoa está planejando, está bem, falando com mansidão, trazendo até flores. No outro, é tomada por uma raiva, uma alteração de comportamento. A pessoa começa a xingar, começa a brigar, começa a quebrar tudo, começa a querer agredir. Parece que tem duas pessoas. E justamente isso, parece que são duas pessoas mesmo, que a mudança do comportamento é de tal maneira que a pessoa desconhece, passa até a desconhecer. Isso é um sintoma que algo está alterando o comportamento, e isso pode ser questões espirituais, podem ser questões espirituais. Então, as explosões de ira, acompanhadas de agressões físicas e ou verbais, é um indício, um sintoma que a pessoa precisa ser ministrada na área de cura e libertação. O terceiro é a compulsão, comportamentos ou vícios doentios, irracionais e incontroláveis. Como assim? A pessoa reconhece que aquele vício está acabando com a vida da pessoa, independente até da religião. A pessoa reconhece que aquela compulsão pelo uso da droga está levando ela à morte, mas não consegue se libertar. A pessoa reconhece que o álcool está levando à morte, mas não consegue sair desse vício. Reconhece que está presa na pornografia, mas não consegue sair desse vício. Então é uma compulsão a fazer algo errado, e a pessoa não quer fazer isso, mas não consegue se libertar. Então esta compulsão é um indício que a pessoa precisa ser ministrada na área de cura e libertação. O nosso quarto ponto, é visões de vultos e audição de vozes estranhas. São pessoas que vivem atormentadas, com muito medo, inclusive crianças que não conseguem nem mais dormir no seu quarto, porque ela vê vultos, ouve vozes estranhas. Adultos também que ouvem vozes de pessoas que já morreram, reconhecem voz do pai ou da mãe já falecido, até a maneira de chamar, ela ouve nitidamente. Isso são opressões malignas e muitas pessoas vivem atormentadas. Então, o quarto indício de pessoas que precisam serem ministradas na área de cura e libertação são as visões de vultos e audição de vozes estranhas. O quinto, que é um dos motivos que mais trazem as pessoas para serem ministradas, são as doenças inexplicáveis sem diagnóstico médico. Se você tem sintomas inexplicáveis e visita médico atrás de médico, especialista atrás de especialista, e continua piorando apesar de ser bem investigado, e fica cada vez mais frustrado com os tratamentos médicos, o que está acontecendo na sua vida pode ser de ordem espiritual. Existem doenças físicas, como nós já mostramos aqui no texto bíblico, que Jesus curava fisicamente. Mas tem doenças que são de origens espirituais, dores, principalmente se a medicina não consegue descobrir a causa dessas dores. Então, muitas pessoas nos procuram porque elas sofrem de enfermidades, dores, que já fizeram todo tipo de tratamento médico e não conseguem uma solução. Há situações que os espíritos malignos se manifestam em forma de dores, em forma de enfermidade. O nosso sexto indício, que nós vamos estar falando nesse vídeo, o último desse vídeo, nós já vamos para a área financeira. Inclui também o comportamento. Porque, veja só, o diabo veio para matar, roubar e destruir, como está escrito na Bíblia. Então, ele quer transtornar a pessoa emocionalmente. E a questão financeira, se não estiver bem equilibrada, tanto já considerada até a segunda causa de divórcio, é a questão financeira na vida do casal. Então o diabo usa essa situação financeira para trazer confusão, para desestabilizar a pessoa emocionalmente, daí ele poder influenciar. Por isso, os ataques malignos também vêm na área financeira. Muitas pessoas sofrem na área financeira. E o quarto indício, eu diria que é falência financeira contínua, especialmente se a renda é aparentemente suficiente. Este é o sexto indício que nós estamos vendo nesse vídeo.
falência financeira contínua, especialmente se a renda é aparentemente suficiente. Tem também os prejuízos constantes, roubos e perdas constantes, dificuldade para sair das dívidas, gastos inesperados com acidentes e enfermidades, medo exagerado de perder tudo repentinamente, bloqueios na vida financeira e escassez financeira. Escassez financeira é quando nenhuma renda é suficiente para prover as necessidades básicas da família ou para pagar as dívidas. Quando a pessoa vive sob o jugo pesado de dívidas e os espíritos de medo e do desespero atacam a mente, trazendo angústias e aflições. Queridos, a prosperidade é bíblica. Ser próspero é possuirmos as condições materiais necessárias para satisfazer todas as nossas necessidades ao longo da vida. A verdadeira prosperidade não se resume somente na área financeira, mas ao equilíbrio de todas as áreas na vida da pessoa. No atendimento, quando nós estamos abordando sobre a questão da vida financeira da pessoa, que também muitas pessoas nos procuram devido a esse desequilíbrio financeiro, nós observamos 3 pontos sobre as questões financeiras. Primeiro, a má administração financeira. Porque o caso da pessoa ou da família pode ser má administração financeira. Segundo, a compulsão para os gastos. Já são as questões emocionais, onde a pessoa tem uma compulsão para gastar de forma desordenada. E o terceiro é perdas e destruição. Porque como assim a pessoa pode ter uma boa administração financeira, ter um equilíbrio emocional para juntar dinheiro, mas ocorrem destruições, perdas inesperadas, que a pessoa não consegue juntar nada, quando está próximo de realizar aquele sonho, acontece um fato, uma perda, uma destruição que volta tudo para estaca zero. Aí passa a ser uma questão espiritual. E nós observamos tudo isso durante o atendimento. Então, nesse vídeo, nós tratamos de 6 pontos, 6 indícios de pessoas que precisam ser ministradas na área de cura e libertação, através de comportamentos, situações e vícios ainda presentes na vida da pessoa. Recapitulando, o primeiro foi perturbação do sono, o segundo, explosões de ira, acompanhadas de agressões físicas ou verbais, compulsão, que são comportamentos irracionais, vícios irracionais, que a pessoa não consegue se libertar, visões de vulto e audições de vozes estranhas. O quinto, doenças inexplicáveis, sem diagnóstico médico. E o sexto, falência financeira contínua. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre indícios de pessoas que precisam ser ministradas na área de cura e libertação. Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.